Olá, nós neste vídeo vamos então focar-nos nos extrações. E o que é que são os extrações? Os extrações são fenómenos auscultatórios, além de S1 e S2, que nós ouvimos então quando estamos a fazer a auscultação. A maior parte dos extrações são considerados patológicos ou iatrogénicos porque podem ter origem em próteses valvulares, e depois temos duas exceções que podem ser considerados tanto fisiológicos como patológicos, dependendo das situações, que são o S3 e o S4. Antes de começarmos a explicar os extrações no ciclo cardíaco, vamos então perceber o que é que temos aqui no quadro. Aqui em cima temos aqui uma linha temporal da auscultação cardíaca, portanto, com os sons fisiológicos, portanto, S1 e S2, portanto, e depois outra vez S1. Portanto, aqui estamos entre S1 e S2, estamos na sístole, e entre S2 e S1 estamos na diástole. E aqui em baixo temos uma representação temporal das variações de pressão ao longo do ciclo cardíaco. Portanto, a vermelho o que nós temos é a variação da pressão ao nível dos troncos arteriais, e neste caso vamos sempre falar à esquerda, portanto, a variação na pressão na aorta, portanto, AO. Depois, a verde, vocês veem aqui, temos a pressão na aurícula, PA, e nós a azul temos aqui a variação na pressão do ventrículo, portanto, PV. Isto foi só para nós nos situarmos na representação no que temos no quadro. Vamos então dividir os extrações, que se podem dividir em relação ao ciclo cardíaco como sistólicos ou diastólicos. Os mais importantes na sístole, portanto, temos na sístole, quando nós temos o S1, que responde ao encerramento da válvula mitral. Eu vou sempre falar à esquerda, portanto, é o encerramento da válvula mitral. Depois ocorre o período de contração isovolumétrica, e o que vai acontecer é a abertura da válvula aórtica. E a abertura da válvula aórtica vai então produzir um som, que é o ruído de ejeção. Portanto, R é J. Depois temos o período de ejeção rápida e lenta, e dentro do período de ejeção rápida e lenta podemos ter outro extrasom, portanto ainda sistólico, que é o clique. Clique mesotelesistólico, que corresponde ao prolapso da válvula mitral. Depois, entrando na diástole, que tem início com S2, portanto, com o encerramento da válvula aórtica. Depois temos o período de relaxamento isovolumétrico, aqui, e depois o que vai acontecer é a abertura da válvula mitral. Havendo a abertura da válvula mitral, o que nós vamos ter, essa abertura da válvula mitral geralmente não produz nenhum som, mas em certas situações patológicas vai produzir um som, que é o ruído de abertura ou opening snap, que eu vou representar por RA. Depois, os outros dois sons, extrações diastólicos importantes, são o S3, que é um ruído, que é um som que acontece geralmente numa fase de enchimento rápido, portanto, mais ou menos aqui, o S3. E depois, já no período de contração auricular, ou pré-sístole, podemos ter um S4, obviamente um extrasom, que dependendo das situações pode ser fisiológico ou patológico. E com isto temos organizados, em termos temporais, os principais extrações, quer sistólicos, quer diastólicos. Agora que já percebemos a evolução temporal na auscultação cardíaca e onde se localizam os principais extrações, vamos tentar compreender a sua relação com um esquema aqui do coração, com a abertura e o encerramento das válvulas e com as diferentes variações na pressão das cavidades cardíacas. Portanto, vamos então começar com o encerramento da válvula. Vamos falar sempre à esquerda, portanto, isto é o coração esquerdo. A aurícula esquerda, ventrículo esquerdo, artéria aorta. Aqui a vermelho temos a válvula mitral e aqui a azul temos a válvula aórtica. Portanto, qual é o primeiro evento no ciclo cardíaco? Para nos situarmos, vai ser então o encerramento da válvula mitral. Este encerramento da válvula mitral, estamos aqui no ciclo cardíaco, corresponde então ao S1, e isto acontece quando a pressão no ventrículo esquerdo
não é? Vai ser superior à pressão na aurícula esquerda, que é o que nós temos aqui, a pressão do ventrículo esquerdo superior à pressão da aurícula esquerda. E entramos na primeira fase do ciclo cardíaco, que é esta fase aqui, entre estes dois tracejados, que é a fase de contração isovolumétrica. Nessa fase, portanto, o ventrículo vai contrair, estando quer a válvula mitral, quer a válvula aórtica encerradas, e vai contrair e a pressão vai aumentar, que é o que nós vemos aqui. Quando a pressão do ventrículo esquerdo é superior aqui à pressão da artéria aorta, que está aqui representada a vermelho, vou até representar aqui a vermelho, da artéria aorta. Quando a pressão do ventrículo esquerdo é superior à pressão da artéria aorta, que estamos neste ponto, o que é que vai acontecer? Abrem as válvulas, neste caso a válvula aórtica. A válvula aórtica vai abrir. Geralmente, a válvula aórtica, na sua abertura, não vai produzir nenhum som, mas em algumas situações que veremos à frente, noutros vídeos, vai produzir um som, que neste caso um extrassom, que é o ruído de ejeção, que está aqui. Depois continuamos o ciclo cardíaco, o que é que vamos, após a abertura da válvula aórtica, o sangue que estava situado no ventrículo esquerdo começa a ser ejetado para a artéria aorta. E entramos nas fases de ejeção ventricular. Essa ejeção ventricular, numa primeira fase, é rápida, devido ao gradiente entre o ventrículo, o gradiente de pressões entre o ventrículo e a aorta. Numa fase é rápido e, portanto, estamos na fase de ejeção rápida, mas à medida que a aorta vai começar a acomodar sangue, a diferença de pressões vai ser menor e vai haver uma desaceleração no fluxo de sangue. E entramos na fase ainda dentro da sístole, fase número 3, que é a fase de ejeção lenta. O que é que vai acontecer a seguir? Qual é o próximo grande evento? É, à medida que a pressão do ventrículo esquerdo vai ser, a pressão do ventrículo esquerdo vai diminuir e vai ficar inferior à pressão na artéria aorta. Quando isto acontece, estamos nesta fase do ciclo cardíaco, a pressão do ventrículo esquerdo azul é inferior à pressão da aorta e o que é que acontece? Encerramento da válvula aórtica. E, portanto, vou desenhar aqui, o que vai acontecer é que a válvula aórtica vai encerrar. E dá um som, que é o S2, que é um som fisiológico. E entramos na diástole. Na diástole, vamos entrar noutra fase, então, que é esta fase que está situada entre estes dois tracejados, fase número 4, que é a fase de relaxamento isovolumétrico. O que é que vai acontecer então ao ventrículo? O ventrículo esquerdo, com as duas válvulas, quer a válvula aórtica, quer a válvula mitral, encerradas, vai entrar numa fase de relaxamento. Portanto, vai haver uma diminuição da pressão do ventrículo. E, portanto, esta linha azul vai começar a diminuir. A pressão do ventrículo esquerdo começa a diminuir e quando esta pressão do ventrículo esquerdo é inferior à pressão da aurícula esquerda, estamos nesta parte do gráfico, quando a pressão do ventrículo esquerdo azul é inferior à pressão da aurícula esquerda, que está aqui a verde, o que é que vai acontecer? Vai acontecer então a abertura desta válvula, aqui a vermelho, a válvula mitral. Portanto, a válvula mitral vai abrir. Portanto, a válvula mitral vai abrir. E quando a válvula mitral abre, vai haver então uma fase de enchimento do ventrículo. Um pormenor antes, que eu esqueci-me de dizer, quando a válvula mitral abre, teoricamente não existe nenhum extrassom, porque a abertura da válvula não produz nenhum extrassom. Em certos casos patológicos, nós veremos também à frente, pode haver um ruído de abertura, que é o RA, que vocês veem aqui, da abertura da válvula mitral. Esse ruído de abertura é patológico e nós veremos à frente as situações em que ele acontece. Depois entramos na fase de enchimento do ventrículo, passa sangue da aurícula para o ventrículo esquerdo e passa primeiro numa fase rápida, que é uma fase de enchimento rápido, que é a fase 5, em que em certas situações, quer fisiológicas, quer patológicas, podemos ter um extrassom, que é o S3, e depois numa fase ainda da diástole, antes da sístole, que é a fase pré-sístole, que é a fase 6. Não, peço desculpa. Temos esta fase de enchimento do ventrículo. Pode ser primeiro rápida, 5, depois lenta, 6. E depois entramos na fase da pré-sístole. Esta fase da pré-sístole é quando ocorre a contração auricular. Portanto, contrai-se a aurícula esquerda para dar uma ajuda, enviar um resto do volume para o ventrículo esquerdo. E essa fase, geralmente,
portanto, não produz nenhum som. Em algumas situações pode produzir um extrassom, que é o S4, quer sejam situações fisiológicas, quer sejam situações patológicas. Agora que já percebemos, em termos esquemáticos, quer com o coração, quer com este gráfico de variações de pressões, quais é que são os principais extrações localizados na sístole, quer na diástole, vamos tentar perceber como é que nós temos que os caracterizar quando estamos a fazer a auscultação. Portanto, em termos clínicos, o que é importante dizer sobre um extrassom? Portanto, primeira coisa importante, quando estamos a auscultar um doente e identificamos um extrassom, portanto, além de S1 e S2, quando identificamos um extrassom, o que nós temos de fazer é dizer em que fase do ciclo cardíaco é que o estamos a localizar. E, portanto, vou desenhar aqui, em termos temporais, a nossa linha de auscultação, em que temos S1 e S2 e, novamente, S1. Portanto, sístole e diástole. O que nós temos que fazer é tentar, a primeira coisa é tentar localizá-los na sístole, ora na diástole. Localizando na sístole, ora na diástole, nós sabemos que podemos identificá-los em 3 fases, quer da sístole, quer da diástole. Estes sons podem ser proto, meso ou tele. Quer se localizem no primeiro terço, no terço médio ou no terço final. Quer seja da sístole, quer seja da diástole. E, portanto, nós vamos ter sons protosistólicos, mesosistólicos ou telesistólicos quando falamos na sístole. E na diástole vamos ter a mesma coisa, sons protosistólicos, sons mesosistólicos e sons telesistólicos. Proto, meso, tele. Ok? Como exemplo, olhando aqui novamente para este esquema, nós percebemos que o ruído de ejeção é um som que se localiza mais ou menos aqui, portanto será um som protosistólico. Por sua vez, por exemplo, o S4, que é um som que se localiza no final da diástole, será um som telediastólico. Portanto, o primeiro item, digamos assim, da caracterização dos extrassons está feito, que é a localização no ciclo cardíaco. A outra característica importante é, então, a localização do som na grelha costal. Isto é dizermos, basicamente, qual é a área, o foco da auscultação em que nós melhor ouvimos o som. E, além disso, se ouvimos nessa área ou se ouvimos nas restantes áreas. Portanto, o mais importante é dizer qual a área melhor audível. E depois também é importante dizer se conseguimos auscultar nos restantes focos do pré-córdio. Ok? Portanto, isto é o segundo item. Outra característica importante e que nós conseguimos perceber pela auscultação, quer utilizando o diafragma, quer utilizando a capânula, é qual é a frequência dos sons. Isto é, se o som é um som de alta frequência ou um som de baixa frequência. Sons de alta frequência são sons agudos. E estes sons de alta frequência são estes extrassons de alta frequência, os mais importantes, são então o ruído de ejeção, o clique, mesotelesistólico, e depois o ruído de abertura. Por sua vez, se temos sons de alta frequência, vamos também ter sons de baixa frequência. Estes sons de baixa frequência são sons graves e os mais importantes são então o S3 e o S4. Ok? Portanto, esta característica também é muito importante. Através do diafragma para utilizar para auscultar sons de alta frequência e utilizando a capânula para auscultar sons de baixa frequência. Por fim, também é importante caracterizar a intensidade dos sons, dos extrassons, portanto, dizer se o som se ouve muito bem ou se, por exemplo, é um som que já é mais hipofonético. E outra característica muito importante é dizer qual a variação dos extrassons com as manobras, quer sejam respiratórias ou manobras posturais.
Manobras importantes que nós convém realizarmos quando estamos a fazer uma auscultação de um doente são, geralmente, pedimos ao doente para fazer inspirações e expirações. Geralmente, as inspirações, a inspiração profunda, o que vai fazer é acentuar os sons e extrações do lado direito. Já a expiração vai acentuar do lado esquerdo. E depois também algumas manobras posturais, quer seja o esforço isométrico ou, por exemplo, a pedir ao doente para se colocar de cócoras, que pode fazer variar, quer em localização no temporal, os extrasons, quer a sua intensidade. Portanto, resumindo, quais as características clínicas dos extrasons que temos que verificar? Portanto, características dos extrasons. Primeiro, localização no ciclo cardíaco. Portanto, se estamos na sístole ou na diástole. Depois, área. Qual é a área em que é melhor audível. Depois, qual a frequência. Portanto, se é um som de alta frequência ou baixa frequência. Depois, a intensidade. Se é um som que é hipofonético ou hiperfonético. E, por fim, o efeito das manobras posturais.